Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. A palavra de hoje é a respeito de uma mente dividida. Vejamos o que Jesus disse em Marcos 3:24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Quando Jesus disse essas palavras, ele tinha acabado de ser acusado pelos fariseus. Os mestres da lei estavam profundamente incomodados com as curas e milagres que Jesus estava operando no meio do povo e então começaram a dizer que era pelo diabo que Jesus estava agindo. É claro que isso não faz sentido algum, afinal, como o diabo poderia levantar-se contra si mesmo? Essa era uma acusação que servia apenas para atacar e colocar dúvida no coração das pessoas em relação à divindade de Cristo como Filho de Deus. Mas e se eu te dissesse que muitos filhos de Deus vivem debaixo dessas mesmas acusações mentirosas de Satanás? Sim, fato é que os fariseus emprestavam a sua boca e seus atos para o próprio Satanás. Eles colocavam um jugo pesado nas costas do povo, acusavam e perseguiam qualquer um que pregasse a verdade. Mas a realidade é que essas estratégias do inimigo continuam em pleno vigor nos nossos dias, na nossa vida. Ele não mudou. Ele lança suas mentiras e acusações em nossa mente, colocando em dúvida a nossa filiação, a nossa identidade e a veracidade do agir de Deus na nossa história. Mas o problema não é o fato de o inimigo tentar colocar dúvidas em nossa mente. O problema é quando começamos a deixar que esses pensamentos façam morada e aí sim a nossa mente se torna um reino, uma casa dividida. Será que isso acontece com você? Quantas vezes ao dia você se vê ruminando pensamentos, sentenças e crenças que são completamente opostas ao que Deus pensa? Ou talvez você até saiba que aquilo não parece certo, que aquele pensamento não parece certo, mas tem dúvidas sobre o que Deus diz a respeito daquele tipo de pensar. O inimigo de nossas almas sabe que a nossa mente é a nossa casa e se ele encontrar nem que seja uma janelinha ou uma frestinha aberta, ele entra, divide o nosso raciocínio ao meio. Aquela casa que antes estava cheia dos pensamentos de Deus, agora está cheia de dúvidas, medos, inseguranças e sujeiras. Jesus deixou bem claro que uma casa dividida contra si mesma não poderá subsistir, e esse é o plano das trevas. Quando cultivamos pensamentos contrários ao que a palavra diz, levamos nossa mente e a nossa vida à destruição completa. Quando buscamos ao Senhor, mas não sujeitamos as nossas mentes e os nossos pensamentos à verdade do Evangelho, nos tornamos árvores infrutíferas. Mas afinal, como mudar essa realidade? Como terapeuta, eu atendo cristãos todos os dias e eu posso te dizer que existem algumas questões a serem resolvidas e rompidas no coração e em nossa mente. O primeiro é compreender que quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova linhagem, uma nova filiação. Então não importa o quanto a opinião dos seus antepassados teve peso na sua vida e nas suas decisões até agora, porque daqui para frente você é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Então tudo que foi herdado, as crenças, as convicções, os hábitos, os comportamentos precisam passar pela peneira da palavra e tudo que não passar por ela deve ser renunciado e substituído por um novo pensar, um novo agir, de acordo com a nossa nova filiação. Em segundo lugar, é a descoberta do caráter de Deus através da palavra.
E eu não estou falando a respeito de conferências, de ajuntamentos, de movimentos, mas da simplicidade e do poder de abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e gastar tempo compreendendo o que Deus pensa. Aquele que não quer ter uma mente dividida ou levada por qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de sugestão do inimigo, precisa ter na sua mente a palavra de Deus de uma forma muito viva. Então, se você tem pouco tempo para ler todos os dias, deixe de lado qualquer outra leitura e dedique-se a encher a sua mente com a palavra. Seja radical, seja ousado, seja intencional. Em último lugar, eu quero citar um ensinamento tão claro e poderoso que confirma exatamente o que Deus está nos ensinando nesse dia. Em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre nada mais é do que uma mente dividida, confirmando exatamente o ensinamento do nosso mestre, mas existe algo nesse verso que precisamos levar em conta e que é a necessidade de nos mover. Existem movimentos que Deus não vai fazer por nós. Ser filho de Deus tem seus privilégios, mas também tem as suas responsabilidades. Sujeite-se, resista, se achegue e se purifique. Esses movimentos são de nossa responsabilidade. Talvez você já saiba disso tudo, você já conheça essas passagens bíblicas, mas algo te prende ao lugar de inércia. Algo dentro de você funciona como uma âncora e te impede de dar passos que são só seus. Pergunte-se hoje: que apego é esse que não me deixa avançar? Que tipo de conforto existe nesse lugar? Deus deseja que você tenha uma mente firme e completamente entregue a Ele, mas é necessário que você encontre nele e com a ajuda do Espírito Santo esta resposta. Existe algo dentro de nós que nos faz nos mover pela carne e não pelo Espírito. Existe uma escolha que nós fazemos quando os pensamentos nos atacam, quando a nossa mente começa a se apresentar dividida. Nós sempre fazemos uma escolha. Ou escolhemos pelo Espírito e resistimos a Satanás, sujeitando-nos a Deus, ou escolhemos pela carne e deixamos esses pensamentos fazerem morada em nossa mente. E é exatamente algo que existe dentro de nós que nos faz escolher pela carne e não pelo Espírito. E hoje o Senhor te pergunta mais uma vez: o que te faz escolher pela carne? Que tipo de coisa te prende a este lugar? E essa resposta te levará à liberdade. Se você deseja viver essa realidade hoje, ore comigo nesse momento. Senhor, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos pela graça e pela misericórdia do Senhor, que nunca nos deixa cegos, nunca nos deixa confundidos e nem presos a um lugar de engano. Te pedimos, Senhor, especialmente nesse dia, que o Teu Espírito Santo nos mostre e nos revele exatamente qual é a âncora que nos impede de nos mover pelo Espírito. Qual é a âncora que nos impede, Senhor, de resistir ao diabo, de nos sujeitar a Deus, de não aceitar mais viver com essa mente dividida, recebendo todo tipo de mentira e de ataque de Satanás, deixando que ele faça morada e ganhe cada dia mais espaço em nossa casa interior. Senhor, te pedimos que o Senhor nos revele o que é que nos impede, o que é que nos faz escolher pela carne, o que é que nos deixa, Senhor, com uma atitude permissiva diante de Satanás. Que apego é esse, Senhor? Que afeto é esse que existe dentro de nós? Que lugar confortável é esse, Deus, que nos impede de nos levantar e ocupar lugar de filhos? Que o Senhor, através do Espírito Santo, abra os nossos olhos nesse dia
e nos revele exatamente o que faz com que nossa mente, o nosso coração fique dividido. E não apenas nos revele, mas nos fortaleça pelo Espírito a nos levantar e expulsar da nossa mente tudo aquilo que está nos afligindo e destruindo a nossa vida, para que venhamos a obter vitória pelo nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe. Que Deus te abençoe.